Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 1, verso 17. 1 Samuel, capítulo 1, verso 17. Se assente adorando. 1 Samuel, capítulo 1, verso 17. Então Eli lhe disse: vai-te em paz, e o Senhor, o Deus de Israel, te conceda o pedido que lhe fizeste. Verso 19. Bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se, e depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa. Eu e você vamos adorar, depois nós vamos retornar para casa. Depois de nós havermos adorado, nós retornaremos para casa. Eucana teve relações sexuais com a sua esposa Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente a sua oração. Verso 20. Assim Ana engravidou no devido tempo, deu à luz um filho, a quem chamou de Samuel, explicando: eu roguei ao Senhor. Promessas são condicionais. Nós olhamos promessas que aconteceram na vida de Ana, uma mulher cujo histórico nós aprendemos no capítulo de número 1. Samuel foi um grande profeta de Deus. Samuel foi uma resposta de Deus. Samuel foi uma resposta para uma geração que Deus deu. Samuel é fruto de oração. Samuel é fruto do que Deus enviou. Entenda uma coisa, que Deus tem resposta para a tua oração. Deus tem projeto para colocar nas tuas mãos. Samuel nasceu debaixo de oração. Entenda uma coisa, tem muitas coisas que quando nascem debaixo de oração jamais deixam de existir, jamais deixam de poder ficar no esquecimento. Essa manhã de hoje é uma manhã que Deus está dizendo: ora que eu te darei resposta, ora que eu envio resposta. Você sabia que você e eu somos fruto de oração de alguém? Eu e você somos frutos de resposta de alguém. Deus está dizendo nessa manhã de hoje: eu tenho resposta de oração para você. Você vai gerar respostas debaixo de oração. Samuel é uma resposta para uma geração. Você é uma resposta para uma geração. A gente por muitas vezes queremos resposta de Deus. Por muitas vezes nós queremos que Deus responda a algo. Mas entenda uma coisa, eu e você somos resposta dessa geração. Eu e você talvez entramos por essa porta pedindo resposta para Deus, mas a gente não tem ideia que nós somos a resposta de Deus para uma geração. Aleluia. Você lembra na época de Neemias, que Neemias vai orar a Deus, e Neemias, ele compreende que ele é resposta para uma geração que estava destruída e precisava levantar os muros para que ele pudesse exercer o que Deus queria. Neemias entendeu que ele era a resposta de uma geração que estava destruída. Bata no peito e diz assim: eu creio que eu sou resposta da minha casa. Eu creio que eu sou resposta da minha empresa. Diga assim: eu creio que eu sou resposta da minha família. Diz: eu creio que eu sou resposta de Deus nessa geração que nós estamos vivendo. Tem alguém comigo aqui que está entendendo? Ei, você é resposta de uma geração. Você é resposta da sua casa. Você é resposta do seu negócio. Você é resposta que Deus levantou. Ana é esposa de Eucana. Eucana casa com Ana e Ana não gera filhos. Eucana então vai arrumar uma outra esposa, uma mulher que possa ser barriga de aluguel. Existia um costume na época da sociedade, onde a mulher que não gerava filho dava-lhe o direito, segundo a cultura e não segundo Deus, dava-lhe o direito de ele poder pegar uma barriga de aluguel, uma mulher que possa gerar filhos, para que a próxima geração
desse continuidade. Nós vamos olhar isso no caso de Abraão. Quando Abraão está com Sara, Sara não gera filhos, então Abraão, ele vai ter Agar, uma serva de Sara, para que Sara, que não pode gerar, Agar será a barriga de aluguel. Nós entendemos isso como uma cultura que havia na sociedade. Nunca foi uma cultura do reino, nunca foi uma cultura de Deus, nunca foi designado por Deus. A linha de Deus é que o homem tenha somente uma mulher, a mulher só tenha um homem. Isso nunca partiu de Deus, isso nunca partiu de princípios, de valores, de lei. Isso nunca partiu do coração de Deus. Era algo que existia em outras comunidades. E pessoas que eram de Deus, como Abraão, como Eucana, também usaram da cultura que havia, dos costumes que havia na sociedade, para se beneficiar dentro disso. Só que esse tipo de comportamento, esse tipo de decisão levava a prejuízos, levava a dores, levava a conflitos, levava a situações constrangedoras. Quando a gente olha Abraão que faz isso, Agar vai gerar Ismael, depois nós vamos ver que Sara vai gerar Isaque. Isso vai gerar uma confusão dentro de casa. Agar, que era a serva, vai entrar em contenda com Sara, vai gerar mal-estar, vai gerar conflito, vai gerar dores, vai gerar frustrações. Nós vamos ver que dentro desse texto do capítulo de número 1, também Ana vai ter uma outra mulher que é Penina, dentro da sua casa, gerando conflito, irritando ela todos os dias, todos os momentos. Penina que está ali irritando, Penina que está provocando Ana, dizendo: eu tenho filhos, você não tem, você não é amada, você não tem a graça de Deus, você não tem o favor de Deus. E isso gera um conflito, gera uma briga. E eu aprendo a primeira coisa é que todas as vezes que a gente não andar no alinhamento de princípios e valores de Deus, haverá confusão, haverá choro, haverá angústia, haverá dores, haverá problemas. E que esses problemas são causados, que não é por Deus, mas esses problemas são causados porque nós queremos andar segundo uma cultura, segundo um hábito de uma sociedade, segundo o lugar que nós estamos, dizendo: todo mundo faz, eu também vou fazer. Mas eu entendo uma coisa, que você não é todo mundo. Eu entendo uma coisa, que eu não sou todo mundo, que você não é todo mundo. Não é porque todo mundo faz. A minha mãe sempre dizia: filho, você não é todo mundo. Quem aqui já não teve a mãe que falou assim: filho, você não é todo mundo? Mãe, mas todos os colegas da escola fazem, todos os meus amiguinhos fazem, todas as pessoas que eu conheço fazem. E a mãe fala: você não é todo mundo, você não é todo mundo. E nessa manhã de hoje o Senhor está dizendo: você não é todo mundo, você não é todo mundo. Você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, você tem o seu nome escrito no livro da vida, você foi comprado lá no Calvário com sangue precioso, você é filho de Deus. Tem muitas intrigas, situações e conflitos que acontecem porque nós queremos andar segundo o costume, segundo a cultura do que é se colocada, e não andamos segundo princípios e valores que são colocados diante do Senhor. Mas se eu e você andarmos segundo o princípio, segundo o valor de Deus, nós vamos ter paz, nós vamos ter alegria, nós vamos ter solução, nós vamos ser bem-aventurados, aleluia. Eu e você não podemos andar, mas o costume diz assim, mas o hábito diz assim, todos fazem assim. Mas eu tenho que andar o que a Bíblia diz para mim que eu devo fazer, o que a Bíblia diz, o que é que eu tenho que andar. A Bíblia é o manual, a Bíblia é o manual, é a bússola, é a minha regra de fé, a qual eu tenho que andar. O salmista vai dizendo que lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, aleluia. Eu vou dizer de novo: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Hebreus 4 vai dizendo que a palavra de Deus é espada de dois gumes, vai até a divisão da alma, do espírito, entre juntas e medula, e ela é apta a discernir todas as intenções que estão passando em nosso pensamento. Eu te convido hoje a
andar e a trilhar pelos princípios da palavra de Deus. Eu não ando por aquilo que alguém me fala, eu não ando por um costume que alguém me coloca, eu não ando por hábitos que tem à minha volta. A minha bússola, a minha regra de fé chama-se palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Vai dizendo, ela é viva e eficaz. Eu vou dizer de novo, ela é viva e eficaz. Quer dizer que ela está ainda presente e ela é eficaz, como tem solução de nós podemos estar confiando. Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando? Chacoalha quem está do teu lado, fala, diz: anda pela palavra, vive pela palavra, mergulha na palavra, aleluia, mergulha na palavra, conheça a palavra, decida pela palavra, viva o teu casamento pela palavra, viva na tua empresa pela palavra, viva na sociedade pela palavra, viva na escola pela palavra, viva os seus sonhos pela palavra, viva os seus propósitos pela palavra. Ela é viva, ela é eficaz, a palavra limpa, a palavra purifica, a palavra santifica, a palavra te honra. Sabe quem é a palavra? É o próprio Jesus, é o próprio Jesus, porque a Bíblia vai dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus. Sabe o que é verbo? A palavra em grego significa logos. João vai dizendo, no princípio era o logos é a palavra. Quem é a palavra? Jesus vai dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a palavra. Viva pela palavra. Chacoalha quem está do teu lado e diz: adora pela palavra, ora pela palavra, dorme na palavra, acorda na palavra, vive na palavra. Então Samuel, o que Eucana tem, esposo de Ana, ele não vive na palavra, e ele vai adquirir. E todas as vezes que a gente quiser adquirir alguma coisa que não está na palavra, nós podemos sofrer conflitos, intrigas e dificuldades. Por isso que a Bíblia vai dizendo que quando nós nos unirmos, nós devemos juntarmos e não termos jugo desigual. O que é jugo desigual? Duas pessoas com fé diferente não é pecado. Duas pessoas poder se unirem, casarem, são jugo diferente. Um tem a fé cristã e o outro não tem a fé cristã. É pecado? Não, não é pecado. Mas o problema é que vai ter conflito, vai ter intriga, vai ter problema. Tem muitas coisas, pastor Diego, que não é pecado, mas a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Se você quer evitar conflito, se você quer evitar problema, se você quer evitar o mal-estar, ande na palavra. Viva a palavra, aleluia. Porque se você viver na palavra e andar na palavra, você vai ser como o Salmo de número 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpio, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, medita dia e noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiros. Sabe o que é árvore plantada junto a ribeiro? Cujas raízes serão regadas pelas águas que estão ali, cujas folhas não vão cair, e dará fruto na estação apropriada. Ei, você quer dar fruto? Ande segundo a palavra de Deus, viva segundo a palavra do Senhor. O que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente conheceres o Filho de Deus, sereis livres. Está na hora de nós sermos uma geração que conhecemos a palavra. Tem muita gente que não é liberta, tem muita gente que ainda não é livre, tem muita gente que é aprisionada pelos traumas do passado, tem muita gente que é aprisionada pelos seus sentimentos, pelo seu coração, porque ainda não conhece a palavra. Pastor, eu já li a Bíblia 2, 3, 4 vezes. Dando uma coisa, não é questão de ler a palavra, é questão de viver a palavra.
Eu vou repetir de novo, a questão não é de ler a palavra, a questão é de viver a palavra, entendeu? Se Deus dá uma palavra, eu faço. Se Deus não dá uma palavra, eu não faço. Entenda uma coisa, se Deus falar, eu ando. Se Deus não falar, eu fico parado. Entenda uma coisa, eu tenho que andar segundo uma palavra. Você sabe por que nós estamos nos movendo para um espaço novo? Não é por emoção, nós não estamos nos movendo para poder aparecer, não. Nós estamos nos movendo porque Deus deu uma palavra. Você sabe por que as coisas estão acontecendo? Você sabe por que as mãos de Deus estão aqui? Nós não conseguimos explicar, porque tem uma palavra. Quem vive a palavra, existe a promoção de Deus. Ei, quem vive a palavra tem como Deus como provedor, aleluia. Ei, viva a palavra. Eu não tenho que viver por palavras que possam ser de ajuda, não, de autoajuda. Eu tenho que viver pela palavra do céu, que pode impactar a minha história. Sabe o que vai mudar na sua casa? A palavra. Sabe o que vai mudar no seu coração? A palavra, aleluia. Sabe o que vai mudar dia após dia? A palavra. Eucana traz isso, o conflito tem. Eucana, que tem a esposa chamada Ana. Esse tempo agora ela tem uma outra mulher, Penina, que entra em conflito. E esse conflito faz que vai provocar Ana. Ana fica pelo menos aí de 20 a 25 anos sendo provocada. Olha só que está a Bíblia. Vamos decorrer um pouquinho alguns versículos daqui. Versículo de número 5, 1 Samuel 1:5. 1 Samuel 1:5, olha o que vai dizendo. Porém a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o amor por ela, ainda que o Senhor não tivesse permitido gerar filhos. Eucana está falando que demonstra mais amor por Ana do que Penina. O que Eucana está dizendo, eu estou uma porção dobrada. Na hora de nós adorarmos, porque todos os anos eles subiam ao templo. A Bíblia sempre vai nos falar no livro de Levítico que nós não devemos aparecer de mãos vazias perante o Senhor. Então Eucana pega um sacrifício, uma oferta, coloca na mão de Penina, mas coloca o dobro da oferta na mão de Ana. Marido que abençoa é um marido que abençoa a esposa. Marido que ama é um marido que dá porção dobrada para a esposa. Você não tem nada para ofertar, oferta aí, amor, toma. Chacoalha aí, cadê as mulheres aí? Cadê o pix do amor? Sabe o que Eucana estava fazendo, amor? Estou te dando o pix do amor. Oferta, meu Deus do céu. Estou falando para mim também. Eita Deus, eita glória. As mulheres aí, cadê as mulheres para dar glória a Deus? Cutuca o seu marido e fala assim, pegou a visão? Eucana então dá o dobro para Penina, dá o dobro para Ana. E quando dá o dobro para Ana, ele está falando, eu te amo. Só que ele está dizendo que ama, mas o amor dele não é suficiente para poder suprir a sua necessidade. O amor de Eucana não é suficiente para que Ana pudesse se sentir satisfeita. Sabe por quê? Porque amor de pessoas, de homem, não são suficiente para suprir a necessidade que eu e você tem. Eu vou falar de novo, o amor de Deus é superior a qualquer amor. Amor de homens, de mulher, não é suficiente para preencher o vazio que necessita. Você pode receber o que for, você pode ganhar o dobro, o triplo, 4 vezes mais, 5 vezes mais, mas nunca vai ser comparado ao amor de Deus que tem sobre a sua vida para lhe dar. Eu vou falar de novo, eu antes de me converter, eu tinha minha empresa, eu tinha meu carro, tinha apartamento, tinha tudo, mas ainda existia um vazio dentro de mim, dentro da minha alma. Não era coisas que eu recebia que me preencheu, só o amor de Deus me preencheu. Não existe nada material que nos preenche, o que nos preenche é o amor de Deus. Ainda que o amor do marido, o amor da esposa ainda não é suficiente para aquilo que você precisa. Eu vou falar de novo, somente o amor de Deus pode preencher o vazio e satisfazer a tua alma.
aleluia, satisfazer o teu coração, a tua casa, a tua família. Tem alguém comigo que está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: eu derramarei o meu amor sobre vós, que será suficiente. Não é coisas, não é pessoa, por isso que não é balada, não é bebida, não é droga, não é amizade, não são pessoas que vão preencher, não é suficiente ao que você precisa. O que eu e você precisamos é dele, o que eu e você precisamos é dele, e o Senhor diz que tem dele em nós, que ele soprou em nós o teu espírito. Então entenda uma coisa, em nome de Jesus, o que vai satisfazer e vai te deixar feliz não é coisas, não é pessoa, é o Senhor, é o Senhor. Só que Eucana, ele troca Ana por Penina. Ele diz que a ama, mas não é suficiente o amor, porque Eucana vai trocar Ana, porque Penina tem, porque Penina tem condições de gerar, só que Ana não tem condições de gerar. Então ele vai, sem paciência e sem esperar, ele pega Penina, e Penina agora vai substituir Ana, para que Penina possa gerar. Mas entenda uma coisa, quando ele decide a poder trazer Penina para dentro de casa, é porque Penina tem, e ele está com Ana, e Ana não tem. Mas nada garante que quem tem hoje vai permanecer tendo sempre. Nada garante de quem não tem hoje não terá amanhã. Então entenda uma coisa, que a decisão de Eucana foi decidir por aquilo que quem tinha e quem não tinha. Quantas vezes você pode estar aqui nessa manhã de hoje e foi substituído porque alguém disse que você não tem e colocou outra pessoa no lugar porque tem. Mas entenda uma coisa, quem não tem hoje, amanhã tem. Quem não tem hoje, amanhã tem. E quem tem hoje não garante que vai ter para sempre. Então entenda uma coisa, você pode não ter hoje, mas amanhã vai ter. Você pode não estar gerando hoje, mas amanhã vai gerar. Pode não estar acontecendo hoje, pode não estar tendo resultado hoje, mas amanhã terá. Amanhã vai ter. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Não defina o seu hoje para um futuro de amanhã. O teu hoje não define o seu amanhã. Vou falar de novo. O teu hoje não define o seu amanhã, porque o amanhã tudo pode acontecer. O amanhã tudo pode romper. Talvez você não tenha hoje uma família, mas o Senhor vai te dar uma família. Talvez hoje você não tenha paz, mas o Senhor vai te dar paz. Talvez você e a sua casa ainda não está servindo ao Senhor, mas amanhã servirá ao Senhor. Talvez hoje não tenha uma porta aberta, mas amanhã tem uma porta aberta. Aleluia. Talvez hoje você não tem dons espirituais, mas amanhã terá dons espirituais. Entenda uma coisa, talvez você não tem hoje, mas amanhã vai ter. Amanhã vai ter. Eu estou falando para alguém aqui nessa manhã de hoje que não tem agora. E você não é definido por aquilo que você não tem, você é definido por aquilo que você é. Só que na realidade eu preciso ser para ter. Alguém pensa que quem tem é, e quem é, mas não tem. Então eu compreendo. Eu não preciso ter para ser, eu preciso ser para ter. Eucana então vai fazer isso. Olha só, isso aconteceu um longo tempo. Versículo de número 7. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa do Senhor, a rival de Ana a ofendia, e ela passava o tempo todo solitário, chorando e sem comer. 1 Samuel 1,7. Coloca aí. Quem era a rival? Penina. Agora isso acontecia de ano em ano, quando ela vinha ao templo, quando ela vinha para a igreja, quando ela vinha adorar. Eu disse que isso se passou por quase 25 anos.
25 anos se passam e Penina a irritava todas as vezes que chegava no templo. E essa irritação fazia que Ana se sentisse sozinha, chorava e não comia, se sentia abatida, solitária e não comia, ano após ano. Diga comigo, ano após ano. Se ano após ano isso está acontecendo, Ana está subindo no templo e ela continua orando, ela continua adorando, ela continua servindo e ela não desiste. Alguém dentro da igreja estava provocando, só que ela não deixava de adorar, não deixava de orar e derramava lágrimas e estava lá diante do Senhor. Entenda uma coisa, nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que às vezes alguém não olha para o outro, já é motivo da pessoa desistir de Deus. A gente está vivendo uma geração que às vezes alguém não cumprimentou, alguém falou alguma coisa e as pessoas estão deixando de servir a Deus. Pessoas dizem: eu não vou mais para a igreja porque lá é o lugar onde eu poderia ser acolhido, lá é o lugar que as pessoas poderiam ter feito isso, mas alguém não olhou para mim, não me deu a paz. Alguém passou direto, a gente nem sabe como estava a vida da pessoa por ela ter feito isso. Talvez ela está numa correria, numa preocupação e numa forma distraída, ela passou por você e não cumprimentou. Ou às vezes até aquelas próprias pessoas que são e usam de maldade para poder ainda, porque não se converteram, ainda não mudaram a sua vida e elas ainda permanecem com alguns hábitos e elas machucam outras pessoas. Ana estava dentro do templo, 25 anos, Penina estava lá, a irritava, mas ela continuava prostrada adorando, continuava prostrada servindo, continuava prostrada dizendo: o Senhor é o meu Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é o Yeshua HaMashiach, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a minha força, Ele é o meu broquel, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro. Ela estava lá adorando, ela estava lá servindo. Sabe o que Ana estava dizendo? Nem altura, nem profundidade, nem largura, quem me separará do amor de Deus? Nem espada, nem nudez, nem anjo, nem potestade, ninguém me separará do amor de Deus. Aleluia, ninguém me separará do amor de Deus. Entenda uma coisa, que quem entra na igreja ou quem sai da igreja por causa de pessoas, ele nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Aleluia, eu vou dizer de novo: quem sai da igreja por causa de pessoas, ele nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Meu Deus do céu, é palavra dura, mas é palavra de nós entrarmos no nosso coração e entendermos quem nós somos. Pastor, mas a igreja é o lugar onde deve ter só santo, todas as pessoas devem ser maravilhosas. A Bíblia vai dizendo, Jesus vai dizendo que o joio cresce com o trigo, o joio cresce com trigo, e o joio e o trigo são muito parecidos, e os dois vão crescendo junto. E quando é que vai acontecer a diferença entre os dois? É que quando o trigo for colhido, o joio será queimado. Como é que se separa o joio do trigo, pastor? O joio do trigo é o vento que faz espalhar, porque quando vem o vento, o joio é espalhado e o trigo permanece no local. Aleluia. Sabe o que tem que dizer? O joio vai crescer com o trigo. Vai ter gente que não é crente ainda, está no processo de se converter, está no processo de melhoria, está no processo de transição. Às vezes ainda ele é joio e ele pode se converter para trigo. Aleluia. Mas entenda uma coisa: o trigo, ele não é levado pelo vento, ele não é levado pela tempestade, ele não é levado pelo problema, ele não é levado pela difamação, ele não é levado porque alguém não cumprimentou, ele não é levado pelas situações, alguém talvez te chateou, te irritou, está lá. Não, o trigo permanece no vento, e quando o vento sopra, o joio é levado embora, mas o trigo permanece. Tem trigo aqui nessa manhã de hoje, tem trigo aqui nessa manhã de hoje. Só quem é trigo levanta sua mão e adora Ele, adora Ele, adora o nome dEle, exalte a Ele. Agora entenda que isso que não acontecia, porque de ano em ano, mas Ana estava chorando, Ana estava se sentindo só. Isso levou um tempo para acontecer, e nesse tempo que estava acontecendo existia um propósito. Diga comigo: o tempo, existe um propósito. Pastor, qual é o propósito do tempo? Revelar o coração de cada um como está. O tempo revela como está o coração de cada um.
Porque no tempo que passou, revelou o coração de Eucana. O tempo que passou revelou o coração de Penina. O tempo que passou revelou o coração de Ana. Que Ana não estava firmada simplesmente nas emoções, estava firmada nas promessas de Deus. Estava firmada nas promessas de Deus. Há um propósito do tempo. E todo esse período de tempo, quando passa, Ana então, que já estava se derramando de chorar, se derramando de se lamentar. E entenda uma coisa, que lágrimas não muda o que Deus tem para fazer para a sua vida. Choro não muda o que Deus tem para fazer para a sua vida. Deus não se move por lágrimas. Deus não se move por choro. Deus não se move por alguém que está se colocando como vítima, como vitimismo. Coitado de mim, será que Deus não me olha? Será que Deus não me vê? Quando a gente fica chorando, Deus só fica de braço cruzado olhando. Ana chorou durante 25 anos e nada aconteceu, porque está aqui, se fosse algo para acontecer na vida de Ana, as lágrimas e o choro, Deus já tinha feito. Sabe quando Deus vai fazer? Quando Ana se posiciona. Deus não se move por lágrimas, mas Deus se move por posicionamento. Eu vou falar de novo. Deus não se move por lágrimas, Deus se move por posicionamento. Porque quem chora é bebê, quem chora é criança. Entenda uma coisa, como pai e mãe, quem já não passou isso? O filho ficar chorando, a filha ficar chorando, e o pai e a mãe diz: pelo amor de Deus, dá para ele logo, eu não aguento esse choro, eu não suporto. A gente não suporta, a gente não aguenta, e a gente abre mão por causa da lágrima, sim ou não? Porque você não está aguentando e você abre mão porque você não quer ver choro, aquilo está te irritando. Mas a Bíblia diz que Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus vai muito mais além. Deus fica aguardando, filho, vai lá, você pode chorar, que enquanto você estiver chorando nada acontece. Mas na hora que você se posicionar, na hora que você entender, na hora que você orar, as coisas modificam. Na hora que você se levantar, as coisas modificam. Aí vai dizendo o seguinte, que Ana agora se posiciona e Ana vai orar. E quando Ana vai orar, vai ter resposta de Deus. Aleluia. O mundo diz assim, que uma ação provoca uma reação, sim ou não? Uma ação provoca uma reação. Lá de fora, uma ação provoca uma reação de alguém. Mas a Bíblia diz assim, que uma oração provoca uma ação de Deus. Vou dizer de novo, no mundo lá fora diz que uma ação provoca uma reação, mas a Bíblia diz que uma oração move uma ação de Deus. Move uma ação de Deus. Entenda uma coisa, menos lágrima e mais oração. Menos lágrima e mais oração. Vou falar de novo, menos lágrima e mais oração. Menos dar uma de coitadinho, menos de dar uma de vítima, menos de poder ficar falando, ai coitadinho de mim, eu sou vítima, ninguém me ama, Deus não faz, e fica chorando, pensando que Deus vai fazer alguma coisa. Ei, o dia que você se levantar dizendo, Senhor, eis-me aqui, cumpre-me a tua palavra, a tua promessa, então eu realizarei, eu abrirei os céus e derramarei sobre vós uma bênção. Ei, Deus não tem negócio com menino, Deus tem negócio com adulto. Deus não tem negócio com criança, Deus tem negócio com adulto. Tem alguém que está me entendendo aqui para dar glória a Deus? Tem alguém que está entendendo aqui para dar glória a Deus? Olha para quem está do teu lado e fala assim, menos lágrimas e mais oração, menos vitimismo e mais posicionamento. Se posiciona hoje que Deus abre porta amanhã. Se posiciona hoje que Deus salva a sua casa. Se posiciona hoje que Deus envia provisão. Se posiciona hoje que Deus cura. Meu Deus do céu. Se posiciona hoje que amanhã o Senhor faz. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você não tem hoje, mas vai ter amanhã. Sabe o que faz você ter? É você se posicionar. É você se posicionar. Se posiciona como homem, como mulher, como mãe, como pai, ei, como cristão. Ana então se posiciona. Só que Ana agora vai fazer uma oração. Olha o versículo de número 11 que vai dizendo:
e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiser dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, não te esqueça da tua serva, mas se conceder um filho homem, então prometo que dedicarei a ti por todos os dias da sua vida, o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortadas. Sabe o que Ana está fazendo, Senhor? A minha oração agora não será mais uma emoção, a minha oração não será uma oração individualista. Apesar de eu ser individual, mas eu não posso ser individualista. A minha oração não é individualista, não conta só comigo, só que eu serei beneficiado. O Senhor será glorificado, o Senhor será exaltado, porque se o Senhor me der, o Senhor também será honrado. Se o Senhor me der, vai servir na sua casa. Se o Senhor me der, vai ser útil para ti. Você sabe por que muitas vezes a gente não tem uma resposta de oração? Porque a gente ora sendo individualista, a gente ora só para satisfazer a nós. Talvez 25 anos Ana ficou: Senhor, me dá um filho, porque eu preciso provar para Penina que eu também vou gerar. Se a motivação estiver errada na oração, não acontece nada. Mas o dia que muda a motivação da sua oração, tudo é possível, tudo acontece, aleluia. Entenda que ela coloca o seguinte: Senhor, agora eu entro. Será que levou 25 anos para entender isso, irmão? Será que você vai levar 10 anos, 15 anos orando, não acontecendo, e você só pedindo para você? Agora você te pedir assim: Senhor, prospera, me multiplica, porque se o Senhor prosperar, multiplicar, a tua casa será abençoada, Senhor. Senhor, me dá filhos, ó Pai, porque os meus filhos vão tocar na tua igreja, os meus filhos vão ser pastores, vão ser missionários. Senhor, me dá uma família, porque a minha família vai servir ao Senhor, vai entregar, o Senhor será glorificado. Um vai ser evangelista, o outro vai cantar, o outro vai pregar, o outro vai fazer, o outro vai servir de diácono, o outro vai servir no kids. Entenda uma coisa, que tudo que eu pedir, se eu pedir só para satisfação própria, Deus está dizendo: eu não faço, só de forma natural pode acontecer, mas de forma sobrenatural eu só faço se for para eu estar dentro do projeto e dentro do teu sonho. Chacoalha quem está do teu lado e fala assim: traz Deus para o teu projeto, traz Deus para o teu sonho, traz Deus para o teu negócio, aleluia. Traz Deus juntamente contigo, porque agindo Deus, quem impedirá? Entenda uma coisa: Ana estava avançada em idade, Ana já não tinha mais condições, mas quando ela coloca o Deus no propósito dela, não tem idade, não tem geografia, não tem tempo, não tem estação, não tem fase, tudo para Deus é realidade, é realizado e é possível. Eu vou dizer de novo: quando você traz Deus, não importa a circunstância que você está vivendo, não importa as condições que está acontecendo, porque agindo Deus, quem impedirá? Em tempo de crise Ele faz, em tempo de crise Ele realiza. Traga Deus para o teu negócio, traga Deus para a tua casa. Ainda tem alguém que vai olhar para ela. Verso de número 17. A gente entra aqui para a gente poder sair da introdução e começar a mensagem. É alguém aí? Olha só, verso 17. Então Eli lhe disse: vai-te em paz, e o Senhor, o Deus de Israel, te conceda o pedido que lhe fizeste. Eli nesse momento vai olhar para ela e vai liberar uma palavra para ela. Qual é a palavra que Eli está liberando? Uma palavra de promessa. Aonde foi liberada a palavra? No templo. No templo que ela está, o sacerdote Eli vai dizendo: vai-te em paz, e o Senhor conceda o desejo do seu coração. De quem está vindo? De uma autoridade. De quem está vindo? Alguém conectado com Deus. Alguém que está dizendo: vai-te em paz, e o Senhor conceda o desejo do teu coração. O Senhor realize o teu sonho, o Senhor realize o teu propósito. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, porque eu entendo que esse altar é autoridade. Uma palavra está sendo liberada. Saia daqui em paz, e o Senhor irá conceder o desejo do seu coração. Saia daqui em paz, que o Senhor concederá a promessa para a sua casa, para a sua vida, para a sua história.
Deus está dizendo: eu estou liberando uma promessa, vai acontecer. É o seu sonho? Vai acontecer. É seu projeto? Vai acontecer. Deus está liberando uma palavra de promessa nessa manhã de hoje. Eli liberou uma palavra de promessa: vai, o Senhor fará, vai, o Senhor realizará, vai, o Senhor concederá. Tem alguém para receber aqui nessa manhã? O Senhor diz: vai sair daqui hoje e vai acontecer, vai sair daqui hoje e vai realizar, vai sair daqui hoje em paz, em paz, em paz, e vai acontecer. Agora verso de número 19, verso 19. Bem cedo, no dia seguinte, quando? Bem cedo, Eucana e toda a sua família levantaram-se, e depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa. Pode subir o louvor. Eucana e toda a sua família, bem cedo, como nessa manhã de hoje, bem cedo, saíram, se levantaram e foram adorar ao Senhor. Foram adorar ao Senhor, e depois retornaram para casa. Quando Ana recebe a palavra de promessa, que Deus realizaria segundo o sonho, o propósito que ela colocou no coração, e fez Deus entrar e fazer parte, naquele momento aconteceu alguma coisa. Naquele momento que ela recebeu aquela palavra de promessa, nada aconteceu, só foi uma palavra, só foi uma palavra. Só que a Bíblia diz que basta uma palavra. Abraão teve só uma palavra, e Deus cumpriu na vida dele. O centurião olhou para Jesus e disse: não precisa entrar em casa não, basta uma palavra que o Senhor me der, eu volto para casa, e eu também sou homem de autoridade, as coisas acontecem. Uma palavra. Ela recebe uma palavra e vem para casa, só que nada havia acontecido ainda. E diz que quando ela chega em casa, aquele momento, ela vai ter intimidade e relacionamento com o seu marido. Ela já não tinha mais idade, já não tinha mais desejo, já não tinha mais vontade, já tinha passado o período da mulher ficar grávida. Mas quando Deus quer fazer, quando Deus quer realizar, pode tirar aqui, quando Deus quer realizar, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Quando Deus quer mover, ninguém pode impedir. Naquele momento ela tem intimidade, relacionamento com o seu marido. E quando ela tem intimidade e relacionamento com o seu marido, a Bíblia diz que o Senhor se lembrou dela. A palavra que ela recebeu foi no templo, mas só concretizou de Deus lembrar quando ela voltou a se relacionar com seu marido. Sabe o que significa? A promessa é condicional, a palavra é liberada, mas só acontece quando você perdoa dentro de casa, quando você vive intimidade dentro de casa, quando você tem aí um bom relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, quando você tem um bom relacionamento com a sua família, quando você tem um bom relacionamento com as pessoas que estão à sua volta. Só vai acontecer depois de um bom relacionamento do lado de fora. Por que muitas palavras não são concretizadas, não realizam? Porque desse altar é liberado palavra. Por que não acontece, pastor? Porque dentro de casa não tem perdão, porque do lado de fora tem soberba, tem orgulho, tem prepotência, e aí você não conversa com ninguém, não perdoa, não gosta disso, não gosta de fulano, não gosta de cicrano, e aí as coisas não acontecem. Mas aqui nessa manhã de hoje é diferente. Nessa manhã de hoje as promessas são condicionais. O Senhor tem muitas promessas para realizar, mas você precisa dentro de casa poder ter um bom relacionamento com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, com os teus pais, com os teus familiares, com os teus vizinhos. Não adianta nada vir receber uma palavra, vai com um vizinho, anda de nariz empinado, ofende, xinga, não importa a fé dele, não importa a religião dele, mas não tem comunhão, não tem coinonia, vive em conflito, vive em briga. Primeiro você recebe a palavra, e depois você entra num bom relacionamento com quem está de fora, e Deus se lembra de você, e Deus aguarda você, e Deus vai falar, se coloca de pé, e Deus vai lembrar de você. Todas as promessas são condicionais. O Senhor se lembrou de Ana. Nessa manhã de hoje, o Senhor está dizendo: eu me lembrarei de você.
tiver um bom relacionamento, uma boa intimidade. Não adianta ser crente só aqui dentro, não adianta ser servo só aqui dentro. Eu tenho que ser crente lá fora. Pastor, mas você não sabe como humilharam a mim. Pastor, entenda uma coisa, é só para revelar o coração de cada um, o tempo e o propósito que a gente passa. Ana orou e parou de chorar. Ana se posicionou e colocou Deus dentro daquilo que ela desejava. Ana foi para casa e voltou a ter intimidade e relacionamento, e Deus se lembrou dela. Agora entenda uma coisa, Ana teve Samuel. Samuel 9 meses depois nasce. Ana está gerando 9 meses uma criança. E essa criança que está sendo gerada é um projeto de Deus, é uma resposta de Deus. Eu quero dizer que essa manhã de hoje é um projeto que está sendo gerado dentro de você. Há um projeto que está sendo gerado dentro de você. Ana gera. Isso que Ana está gerando, agora vai 9 meses depois nascer. Samuel nasce. Samuel significa Deus ouviu a minha oração. E quando Samuel nasce, ela faz cumprir o que Deus ouviu do seu coração. Ela entrega o seu voto, entrega o seu propósito. E quando ela entrega o seu propósito, Samuel é conhecido até o dia de hoje. Aí eu pergunto, vem comigo, sobe comigo, cadê os músicos? Sobe comigo os músicos. Aí eu entendo. Lembra para mim qual é o nome de um dos filhos de Penina? Ela tinha 10 filhos. Alguém lembra de algum nome de Penina? Algum dos nomes dos filhos de Penina? Alguém lembra? Ninguém lembra. Agora lembra de um filho de Ana. Porque entenda uma coisa, que o que Penina gerou foi de forma natural. Porque o que ela gerou foi limitado, mas o que Ana gerou foi sobrenatural. E o que vem da mão de Deus não vem para acabar um dia. O que vem da mão de Deus é para permanecer de geração em geração. O que vem da mão de Deus não acaba. O que vem da mão de Deus permanece para sempre. Não adianta ter muito, mas amanhã depois não ter mais nada. Vale mais a pena ter um e ser lembrado para toda a eternidade. Está chorando por quê? Se posiciona, enxuga as lágrimas, enche o seu peito, porque o Senhor está dizendo: você não tem hoje, mas vai ter amanhã. E o que você vai ter amanhã vai permanecer de geração em geração. Não vai acabar com o tempo, não vai acabar com a cultura, vai permanecer de geração em geração. O que Deus deu foi Samuel, e até os dias de hoje a gente só lembra de Samuel, mas não lembra de nenhum dos filhos de Penina. Sabe por quê? Porque o que vem das mãos de Deus não será esquecido, não será deixado de lado. Pode ser que está demorando, mas no tempo certo, no tempo devido. A Bíblia diz que no determinado tempo Deus fez que Ana pudesse gerar. Há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Há tempo de se lamentar, mas há tempo de se levantar. Há tempo de deixar, mas há tempo de construir. Chegou o tempo de parar de chorar, é tempo de sorrir. Chegou o tempo de parar de se lamentar, e chegou o tempo de se posicionar. Tem alguém comigo aqui, adora Ele. Tem alguém comigo aqui, adora Ele.
contigo, de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Ana, se tivesse desistido, ela teria o filho? Por que algumas promessas não acontecem? Porque elas são condicionais. Se eu não cumpro com a condição, Deus não realiza. Jesus olhou para os discípulos e disse: nós vamos chegar do outro lado. Os discípulos então entram no barco, e quando eles vão atravessar o mar da Galileia, vem uma tempestade, as águas se levantam, o vento sopra de um lado para o outro. Eles ficam com medo de morrer. Se eles pulam do barco, eles não chegam do outro lado. Mas Jesus havia prometido: nós vamos chegar do outro lado. A promessa é: nós vamos chegar. A condição é: permaneça. Permaneça. Eles permanecem no barco. O vento, as águas param e eles alcançam o outro lado. A promessa de Deus é condicional. Deus pode prometer um monte de coisa para mim, mas se eu andar para a direita e para a esquerda, não acontece. Eu já vi tanta gente receber promessa de Deus e não ser cumprida e realizada. E alguém falar: será que foi Deus que falou? Eu tenho certeza que muitas vezes Deus falou, mas a gente muda a nossa rota para a direita e para a esquerda e não acontece. As promessas são condicionais. Quando Deus fala, eu preciso estar alinhado na rota com Deus para cumprir. Porque se eu pular fora e eu desistir, eu não posso dizer que Deus não cumpriu. Existe uma condição, e a condição de Ana era: eu tenho uma promessa. Não importa quem fala, não importa quem denigre, não importa quem diz, eu vou continuar adorando, eu vou continuar servindo, eu vou continuar. Pode ser que eu esteja chorando, mas quando ela se posiciona, Deus muda. Dá um chacoalhão e diz assim no seu vizinho: se posiciona. Porque com o teu posicionamento, diz, com o teu posicionamento, muita coisa vai mudar na sua casa, muitas realidades vão mudar à sua volta. Com o seu posicionamento, as pessoas vão te enxergar diferente. Vai ter respeito, vai ter honra, vai ter dignidade, vai ter provisão. Com o teu posicionamento, se santifica, se posiciona, se santifica. Se posiciona, para de falar palavrão, para de ver pornografia, para de viver uma vida mundana. Olha o que Deus vai dizer para Josué: Josué, diga ao povo: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. O Senhor fará maravilhas amanhã, mas a condição era se santificar, se separar do pecado, do erro. Se santifica, a condição, e você vai ver mar se abrindo, vai ver rio Jordão parando, vai ver milagre acontecendo. Para de ficar em roda de escarnecedores, em caminho de pecadores. Para de viver uma vida profana, uma vida aqui e outra lá fora. Perdoa 70 vezes 7. Tenha um coração quebrantado e contrito. Para de murmurar e reclamar, e só adora. Prioriza o reino de Deus, prioriza a vida cristã, prioriza o seu tempo com Deus. Mas enquanto você estiver priorizando outras coisas que não é Deus, você não vê mover nenhum na sua vida. Mas na hora que você priorizar, primeiro é o Senhor, primeiro é a minha adoração, primeiro é a minha vida, aí você vê as coisas mudando. Mas enquanto for os seus negócios, enquanto for os seus desejos, enquanto for os seus hobbies, em primeiro lugar, você não vê a promessa acontecendo.
Deus tem promessa de te honrar, de prosperar, de multiplicar, de curar, de sarar, de te dar uma família. Deus tem promessa de você ser bem sucedido. Deus tem promessa dos seus filhos estarem, do teu casamento ser restaurado, ser restituído. Mas se posiciona. Vai esperar 25 anos? Vai esperar 10 anos, 15 anos? Há uma nuvem de glória e de promessa do Senhor aqui nesse lugar. O Senhor está dizendo: eu tenho promessa na sua vida. Tem promessa na sua vida em você ser a pessoa mais feliz dessa história. Tem promessa de Deus na sua vida de você ter uma família bem-sucedida, abençoada, alegre. Tem promessa de Deus no teu casamento, no teu relacionamento. Tem promessa na área espiritual, promessa na área material, promessa na área emocional. Tem promessa de Deus na área financeira. Tem promessa de Deus em todas as áreas. Em todas as áreas tem promessa. Deus tem promessa de dar dons para você: dom de profeta, dom de cura, dom de revelação, dom de línguas estranhas. Deus tem promessa, mas se posicione. Uma igreja que se posiciona ganha uma cidade. Uma igreja que se posiciona ganha vidas dessa cidade. Ei, Lagoinha Mauá, tem 400 mil habitantes que não conhecem Jesus ainda nessa cidade. Mas se eu e você nos posicionarmos, nós vamos levar essas pessoas a Jesus. Tem alguém comigo aqui? Adora Ele, adora